Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de investimentos e finanças pessoais da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que pediram para a gente lá no Instagram, o pessoal comenta muito sobre isso, que é alugar ou comprar um imóvel. A gente vai fazer uma discussão aqui na bancada sobre características, prós, contras, o que acontece quando se aluga, quais os custos envolvidos, quais as formas de comprar um imóvel, os custos envolvidos também, para você poder analisar aí e tomar a sua decisão na hora de morar ou eventualmente investir. A gente vai falar um pouquinho também. Bom, aproveito e falar que, obviamente, aqui a gente não faz nenhuma recomendação, você deve, claro, analisar a sua situação de forma personalizada, né? Para isso a gente tem os profissionais aí CFP, que ajudam bastante nesse tipo de planejamento, né? O Rafael é um profissional CFP, mas a hora dele é muito cara, né, pessoal? Então, deixa para lá. Mas, apresentando aqui já, então, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala aí, Rafa. Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Vamos lá falar um pouquinho sobre imóveis hoje. Bora aí também com a gente aqui, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso curso de negócios. E aí, Marquinho? Grande Habib, grande Rafa, é sempre um prazer estar aqui com vocês nesse 38º episódio do BTC Money. Quero aproveitar, Habib, para mandar um abraço especial para os nossos alunos que acabaram de ter a aula de análise de investimentos lá do General Business Program, nosso curso de negócios. Eu tive a honra de ser professor da turma 72, da 73, da 75, 76 e 77, que finalizaram ontem. O Rafa é o grande professor da turma 74, hoje você vai finalizar, né, Rafa? A gente está gravando agora na terça-feira. E um abraço especial para o Herbert, da turma 75, que pediu aqui, que me cobrou, né, falar aí da turma e mandar um abraço especial. Pessoal, é uma honra dar aula aqui para o BTC, porque a profundidade dos assuntos que a gente consegue chegar, em somente 4 aulas, a gente fala de todo o planejamento financeiro, entre macroeconomia brasileira, estuda instrumentos de renda fixa, pós-fixados, pré-fixados, atrelado a algum índice. Entramos em ações, derivativos, né? E aí finalizamos com fundos de investimento e investimentos para pessoa física, tudo isso em 4 aulas, né? É sempre bem emocionante, sempre bem legal as nossas aulas. É isso aí, Habib. Pois é, uma característica nossa é que a gente não tem tempo de enrolar nos cursos, né, pessoal? A gente tenta fazer o máximo possível aí no tempo disponível e os alunos, as alunas sempre muito esforçados, muito empenhados. Um grande abraço a todos aí, já são mais de 550 alunos aí esse semestre, né, nos tanto GBP como no GFP. Então, vamos continuar aí desenvolvendo o pessoal, contem com a gente. Bom, e aqui a gente vai batendo o nosso papo, né, tanto no BTC Cast, você que acompanha pelo podcast, seja a plataforma que seja aí que se acompanha, ou pelo YouTube. Aqui no BTC Money a gente faz esse papo um pouco mais descontraído aí sobre alguns temas do mercado financeiro e de finanças pessoais também. E hoje falando sobre imóveis, né? Então, alugar ou comprar, né? Um tema que está bem em voga, né? A gente viu muitos influencers aí do mercado financeiro, no YouTube, nas redes sociais, falando sobre esse tema. Eu lembro que tinha um momento ali que todo mundo recomendava o aluguel, viu, Marquinhos? Então todo mundo falava que tinha que alugar, que valia mais a pena. Enfim, a gente vai bater um papo aqui. Vamos falar do aspecto da locação. Você vai alugar um imóvel para morar, né? Então não vai adquirir esse imóvel, vai alugar. Marco, quais são os custos envolvidos, né? E se você puder levantar algumas características aí da locação específicas. Excelente. Então, o imóvel que você vai morar, você vai ter que pagar condomínio e IPTU, isso aí tudo, tanto se a gente comprar o imóvel quanto a gente alugar, né? A parte do aluguel, Habib, a gente tem um custo que é variável, ou seja, normalmente você faz um contrato que pode ser 1, 2, 3 anos, normalmente reajustado até algum tipo de índice. Então, a grande maioria dos contratos de aluguéis são reajustados pelo IGPM, né? Que a gestora Raiz até fez um comentário esses dias nas redes sociais sobre o IGPM. Que está subindo altamente, né, agora nesses últimos tempos, ou seja, a gente espera uma expectativa do custo de aluguel subir bastante aí nos próximos tempos. Uma característica que eu gosto bastante do aluguel, Habib, é que o aluguel te dá a possibilidade de ser mais livre para morar onde você quiser, né? Então você está em Pinheiro, São Paulo, aí de repente agora você só trabalha de home office, você quer morar na praia.
lá, meu, no Guarujá ou na Bahia, enfim, se você aluga a sua casa, é muito mais fácil você desalugar ou não renovar o seu contrato e se mudar, né? Mas esse é um ponto, na minha opinião, bom, né? Te dá liberdade, mas também é o mesmo ponto ruim. Porque assim como você pode falar para o seu locatário, não quero mais, o seu locatário pode falar para você, não te quero mais, né? E aí, quando a gente está falando do nosso lar, né, o lugar que a gente vive, de repente ter que procurar outro lugar, ter que sair, isso pode ser bastante, demandar bastante energia, principalmente à medida que a gente vai ficando velho, né? Mas é isso aí, os custos do aluguel são basicamente os mesmos do custo de comprar uma casa, só que você vai pagar uma taxa a mais, o custo lá do famoso aluguel. Pois é, exatamente. Tem esse valor do aluguel, mas aí, passando a bola para o Rafa, né, quando a gente fala do aluguel, um benefício que falam do aluguel, né, é que se você, por acaso, tem um dinheiro, tem uma liquidez, alguns investimentos, né, você não congela esse valor que você faria eventualmente na compra de um imóvel, dando uma boa entrada no imóvel, tal, você fica com esse dinheiro mais fluido, né, Rafa? Então, acho que você tem um aspecto também que pode ser contabilizado dos seus investimentos, o quanto eles rendem, né? E eventualmente até pagar uma parte do custo do aluguel. Então, deve ser ponderado isso também, né? Se a gente parte para um ponto de vista de investimento, né? Ou seja, a compra da casa como um investimento, isso tem que ser encarado efetivamente como um ativo que você está buscando uma rentabilidade, né? Um tipo de retorno. Então, uma das coisas que a gente sempre tem que se preocupar quando a gente avalia a compra do imóvel é, primeiro, com o aspecto da liquidez, né? Que é o ponto que você trouxe. Quando nós compramos um imóvel, normalmente os imóveis têm valores elevados, né? Então, é bem possível que esse imóvel represente um percentual relevante do seu patrimônio total. Esse é o primeiro ponto. Então, se você imobiliza um percentual grande do seu patrimônio, você está aumentando o risco de liquidez do seu recurso, por simplesmente assim, né? Se você tiver que acessar aquele recurso em algum momento, pode ser que você tenha um problema. A segunda questão é em relação à avaliação do imóvel. Se você está comprando um imóvel para fazer um investimento, você tem que se preocupar com a valorização desse ativo ao longo do tempo. E aí, quais são os fatores que você vai avaliar? A gente sabe que, e a gente pode explorar um pouco disso, existe uma relação do valor do imóvel com o nível das taxas de juros, né? Ou seja, em momentos de expansão do crédito, é possível que o imóvel se valorize, existe uma tendência de valorização, mas não é só isso. Você tem que ser capaz de fazer uma avaliação mais micro, vamos dizer assim, das características do imóvel que estão relacionadas à localização, que estão relacionadas ao nível de emprego ou desemprego, né? Porque, obviamente, se você tem um aumento na demanda, pode ser até na demanda por aluguel, mas no mercado imobiliário de uma maneira geral, isso puxa o preço dos imóveis. Então, se você tiver um aquecimento, né, um aumento da demanda, o preço vai se valorizar. Você tem que ficar de olho na variação dos custos para a construção das casas também, porque quando os custos aumentam, o preço das casas tende a acompanhar. Então, se você já é proprietário de um imóvel e os custos estão subindo, pode ter certeza que o seu imóvel vai se valorizar também. Então, são todas questões que devem ser levadas em consideração. Outras questões envolvem o seu próprio planejamento de vida, vamos dizer assim, né? Ou quando você mora de aluguel, você tem uma mobilidade maior versus aquele que mora num imóvel próprio. E a gente não pode deixar de citar os custos de administração. Se você comprou um imóvel para alugar, né, no caso de um segundo imóvel, tem todos os problemas, que é risco de inadimplência do inquilino, a administração que passa pela imobiliária, ou seja, será que vai ser uma coisa que você vai colocar lá e não vai se preocupar nunca mais? Não, não é assim, né? Tem a depreciação do ativo, tem várias questões envolvidas. Então, essa decisão entre comprar e alugar um imóvel passa por muitas variáveis que têm que ser avaliadas, né? Eu acho que um ponto, né, até para complementar aí aquela conversa sobre o aluguel, né, que o Marco falou da liberdade, você reforçou essa questão da liberdade quando você tem um aluguel. Por que essa liberdade? Justamente pela dificuldade pela redução da liquidez ao comprar o imóvel, né? Você opta pela compra, né? A venda não é imediata, né? A gente falou, para quem pensa em compra de imóvel, né, a gente falou sobre fundos imobiliários, é uma estrutura, né, um caminho com
uma liquidez maior, né? Mas no caso do imóvel, principalmente se você for comprar e depois quiser se mudar ou precisar se mudar, já tem uma dificuldade grande atrelada, né? Então o aluguel dá uma certa liberdade. E aí a parte financeira, né? Muita gente gosta de fazer os cálculos, a gente faz também, né? Tem modelos que a gente até distribui aí para os alunos em relação a isso, que você tem que comparar, né? Tanto o aluguel como o eventual custo de oportunidade daquele investimento quando você for comprar, com o custo da compra do imóvel, né? Então, beleza, o aluguel tem essas vantagens, né, que o Marquinho bem pontuou, o Rafael complementou, né, da liberdade e de você ter uma liquidez ali preparada, né? Mas não necessariamente o custo vai valer a pena. Pode ou não pode. Agora, falando do aspecto da compra, eu volto a bola para o Marquinho, né? Então, tem, em geral, duas formas que as pessoas pensam. Depois a gente vai até falar de outras aí. Mas a gente pensa na compra à vista, né? Então você tem ali a grana e vai colocar essa grana toda no imóvel, ou através de um financiamento, crédito imobiliário. Então, Marquinho, vamos lá. Quais são os prós aí, talvez contras, que você já possa pontuar dessas formas de adquirir o imóvel? Excelente, Habibi. E essas formas de adquirir imóvel vão passar por duas variáveis. A primeira, se você tem o dinheiro ou não, né? Então eu tenho lá o dinheiro necessário para comprar o imóvel. Aí a gente tem que fazer conta. Se vale a pena deixar esse dinheiro investido e ir pagando essa taxa imobiliária aos poucos, né? Quando você pega o financiamento. E a segunda é a taxa de juros que vai ser cobrada nesse meio do caminho. Porque é o seguinte, o à vista é simplesmente guardei dinheiro um período do tempo, peguei esse montão de dinheiro e comprei o imóvel. A grande realidade é que muitas poucas famílias brasileiras, muito poucos indivíduos conseguem ter tal planejamento, conseguem guardar durante tanto tempo, né, para juntar um montante que normalmente é alto, né, para você comprar um apartamento, uma casa. Então a grande maioria das novas compras de imóvel das famílias vai por esse segundo caminho, Habibi, que é o caminho do financiamento. Pegar um financiamento com um banco e ir pagando uma taxa de juros que hoje aqui no Brasil está por volta de 7%, né, Habib? Você pesquisou melhor aí, daqui a pouco traz para a gente aí como é que tá essas taxas. Mas, por exemplo, vou comentar em 2011. Em 2011, você tinha dois cenários, tá? Você tinha uma taxa de juros sendo cobrada do financiamento de 10%, né? Que, gente, 10% é alto pra caramba, né? Mas a taxa de juros naquela época, se você tivesse o dinheiro, em vez de você comprar todo um imóvel, você tivesse investido, até em título público mesmo, você teria rendido 14, 15, 16, 17% naquela época, em 2011, 2013. Ou seja, naquela época, se você tivesse a grana, talvez não valeria nem sacar do seu investimento para comprar o imóvel. A melhor solução seria efetivamente pegar o investimento imobiliário se você tivesse dinheiro. Hoje, Habib, a gente já tá num cenário um pouquinho diferente. Passou uma moto aqui Passou atrás. o Hoje Valentino Rossi aí atrás. eu não gosto da taxa de juros alta, né? Passou aqui fazendo um barulho. Hoje a gente tem um cenário um pouquinho diferente. Por quê? Porque hoje a taxa básica de juros está muito baixa, né? Você vai investir em um título público, você vai ter lá 5% ao ano, né? Ao longo dos anos, e a taxa de juros do financiamento ela já está mais cara. Então hoje, se você tem o dinheiro para comprar à vista, eu já pensaria em talvez tirar o dinheiro e comprar o apartamento, né? O imóvel à vista, em vez de pegar uma dívida financeira, tá? Pois é, exatamente. Então você tem que avaliar o custo do financiamento, né? Eu dei uma olhada em alguns financiamentos dos grandes bancos, né? Principalmente, né? Você tem alguns, você teve redução ao longo dos anos, né? Mas em geral as taxas pré-fixadas, né? Que é uma taxa fixa que você vai pagar aí durante todo o financiamento, chega até 7%, 6,9% ao ano, né? Você fala, bom, uma taxa adequada, reduziu. Bom, ainda assim, né, isso daqui, se você pega ao longo dos 30 anos que uma pessoa pode financiar o imóvel, vai aumentar razoavelmente aí o valor total pago, né?
E a taxa varia com algumas coisas, né? Primeiro, a sua condição financeira, se você, qual é o seu histórico financeiro de pagamento de dívidas, remuneração, né? O salário da família, tudo isso é levado em consideração. E serviços do banco, tá, pessoal? Então é importante ficar atento a isso, né? Você vai lá no banco, você quer a taxa mínima que o banco oferece, você vai ter que abrir uma continha, você vai ter que usar o cartão de crédito, tem todo esse negócio, né? Mas aí os bancos, percebendo esse nicho, né, e o crescimento desse mercado, começaram a trabalhar com outros produtos. Então hoje, por exemplo, você tem a Caixa Econômica Federal com um financiamento com uma taxa fixa mais a variação do IPCA, né, é um dos índices que calculam a inflação, né, que dado que varia com a inflação, com o IPCA no caso, né, se o IPCA tiver um valor baixo, como ele está hoje, né, num valor bastante baixo, se eu não me engano, em torno de 2% no anualizado, a taxa fica mais atrativa do que a taxa tradicional pré-fixada, né. O Itaú tem uma outra taxa, que é um valor fixo também, mais uma variação da taxa da poupança, que é 70% da Selic Meta mais TR, né, que hoje, como está a Selic Meta hoje, né, em 2%, também vale a pena, né? Então, depois me corrijam se eu não lembro exatamente o valor do Selic Meta hoje, que mudou tanto, pessoal, mas enfim. De qualquer forma, são taxas mais agressivas, mas elas variam, então tem essa mobilidade ao longo do tempo, né? E aí eu queria passar a bola para o Rafa, porque acho que tem alguns outros custos atrelados à compra, que às vezes as pessoas não levam em consideração, né, Rafa? A gente não pode deixar de lembrar que os custos de cartório incidem sobre a compra do imóvel e o principal deles são os impostos, né? Os impostos para a compra do imóvel não são baixos, são bem caros, na verdade. Inclusive, quando você vai fazer um financiamento, você pode embutir esses custos e aumenta bastante. Então, isso é uma das, talvez, uma ineficiência, né? Porque imposto é algo que você tem que pagar de uma maneira geral, boa parte das transações, é que seria um imposto sobre a transação de compra e venda, né? Mas aí você não pode deixar de lembrar disso. Tem um imposto que incide sobre o próprio valor da transação, e se futuramente você pensa em vender o imóvel, você tem que pagar também o imposto sobre o ganho de capital, que é 15% de alíquota, né? Então, quando a gente coloca tudo isso na ponta do lápis, realmente tira um pouco do brilho, né, da eficiência. Falar, nossa, eu quero ganhar dinheiro com investimento em imóvel. A gente tem que lembrar que não é tão simples assim, não é tão fácil assim, e aquele ganho que a gente imagina num primeiro momento pode ser um pouco menor, né? Na realidade, pode ser um ganho um pouco menor. E deixa eu aproveitar que a gente está falando de compra de imóveis para fazer também uma pontuação ou trazer algumas informações relativas às maneiras que a gente pode fazer isso, né, se você está buscando um financiamento. Então, existe um sistema que é chamado de Sistema Financeiro da Habitação. É um sistema que foi criado pelo governo para justamente incentivar ou promover um aquecimento no mercado imobiliário. Na verdade, o aquecimento não, promover o acesso ao imóvel, né? Então, o SFH ele tem algumas características. Primeiro, o recurso utilizado para o financiamento, né, através do sistema financeiro de habitação, provém principalmente da poupança. 70% do recurso que é captado via poupança tem que ser direcionado para o mercado imobiliário e desse 70%, 80% para o SFH. E esse tipo de financiamento pode ser oferecido por qualquer banco múltiplo. Normalmente é a Caixa Econômica, mas podem ser outros bancos múltiplos também. E aí tem algumas regras, né? Quando você faz um financiamento via SFH, normalmente a maior parte das modalidades permitem o uso do FGTS, como por exemplo para abatimento de parcela, ou mesmo para o pagamento do início do financiamento, né? Da antecipação. Então, é uma modalidade ou é um sistema financeiro que permite o uso do FGTS, que é sempre uma questão recorrente, né? Todo mundo que quer comprar imóvel, a maior parte, quem é CLT, tem lá o FGTS e quer dar um jeito de usar aquele recurso, né? Porque é um recurso que a gente não consegue sacar, não consegue acessar. Então, todo mundo tem na cabeça ali mais ou menos, puta, eu tenho aquele FGTS, eu posso usar se eu for comprar uma casa, mas é em qualquer situação? Não, não é sempre. Tem algumas regras. Tem ocasiões que você pode usar o FGTS, tem ocasiões em que você não pode. Então, quando é um financiamento via
SFH, via de regra você pode usar quase qualquer condição, né? Tem alguns limites de valor de imóvel também, e você não pode ter, no caso do uso do FGTS, uma das regras é que não pode ser um segundo imóvel, né? Então, obviamente, é só para o primeiro imóvel. Bom, isso é em relação a SFH. Aquilo que vocês estavam falando sobre as taxas de remuneração ou taxas cobradas no financiamento imobiliário, é interessante notar que com a queda nas taxas de juros, os bancos estão começando a diversificar, né? Então, começa a aparecer lá IPCA mais um juro real, uma taxa pré-fixada, porque se ele está em 2%. Mas isso também nos leva a pensar, ou é importante que a gente faça uma análise de onde está vindo esse recurso, né? Porque o banco, basicamente, para o financiamento imobiliário, ele vai fazer captação ou via LCI ou via poupança. São as duas grandes fontes de captação para direcionamento ao crédito imobiliário. Então, se o banco está recebendo aquele recurso, né, você faz o pagamento para ele através de uma taxa mais IPCA, por exemplo, a fonte de captação dele tem que ter um índice atrelado parecido, né? Então, quando ele faz a emissão da LCI lá na outra ponta para captar o recurso, que é a letra de crédito imobiliário, a gente já falou sobre ela em programas anteriores, se ele faz essa captação via uma taxa de remuneração que é um IPCA mais um juro real, aí ele joga um spread em cima desse juro real e repassa na outra ponta, né? Então, você tem uma mudança no crédito que está sendo oferecido via bancos, mas você tem uma mudança também nos instrumentos de captação. Quais são as taxas que eles estão utilizando? Isso é uma mudança que está acontecendo de uma maneira geral. Se a gente olhar para a remuneração de debêntures, né, de alguns outros títulos de crédito, CRI, CRA, LCI, LCA, cada vez mais a gente está vendo essa diversificação. Então, você vê uma diversificação de remuneração na captação do banco e depois na maneira que ele repassa. E está todo mundo feliz, né? Porque as taxas de juros do financiamento imobiliário têm caído e se isso se manter, pode ter certeza que a gente vai ver um ciclo aí de valorização dos imóveis, principalmente em áreas urbanas, né? Que é onde o financiamento é mais direcionado, o recurso é mais direcionado para as áreas urbanas, né? É bastante para as áreas urbanas, né, até pelo direcionamento dos recursos, mas foi curioso que durante esse período de dificuldades sanitárias, né, a gente viu uma certa valorização de imóveis no interior, né, nas regiões um pouco mais rurais, vamos dizer assim, tá, pela busca aí, a flexibilidade e tal. Mas agora, falando sobre um outro É o aspecto. condomínio Boa Vista. Ah, a Fazenda Boa Vista, né? Lá do pessoal da JHSF, um abraço pro pessoal. Lá está Mas, valorizando um monte, está bombando. pois é, cara, lá tá mesmo, né? Ali um pouco menos de concorrência, né? Eu já não sei qual que é o perfil de aquisição dos imóveis, se é à vista ou se o pessoal de fato faz um financiamento imobiliário, né? Eu precisava dar uma estudada mais a fundo, né, nesse setor. De qualquer forma, né, vamos lá, Marquinhos, é o seguinte, eu tenho um desafio para você agora. Tá? A gente falou sobre aluguel e as características do aluguel, os custos envolvidos, né? É um bom ponto, eu não lembro se a gente comentou sobre isso, mas quando você aluga um imóvel, né, você não tem total liberdade de fazer o que você quiser lá dentro, derrubar uma parede, colocar quadro onde você quiser, eventualmente até quadro você tem dificuldade, né? Certas mudanças, né, disposições, piso, tal, você pode ter algumas limitações, tá? Então, um ponto que acho que vale a pena colocar. E aí falamos das formas de aquisição, né? E como é que é a tomada de decisão? Primeiro ponto, né, você tem que analisar realmente a sua estrutura, como o Rafael bem comentou, né, a sua estrutura de vida, né, o quão estável você está, se você tem filhos, se você tem um trabalho que você vai ficar ali por muito tempo, se você tem um trabalho que exige uma certa mobilidade ou permite mobilidade, né? A segurança de um imóvel próprio, né? Em negociação a gente estuda bastante o poder de barganha nas alternativas, né? O BATNA, que a gente fala bastante, né? Então, o fato de você ter um lugar caso tudo dê errado, né? Então, esse é um ponto importante também fora do aspecto financeiro. Aí no aspecto financeiro é a comparação das despesas de aluguel e a comparação das despesas na aquisição do imóvel e o custo de oportunidade, um dinheiro que estaria investido e vai estar lá no imóvel, né? Mas agora o desafio, hein, Marquinhos, é o seguinte. Estou aqui no meu imóvel próprio, né? Uma parte do banco, uma parte própria, vamos dizer assim, né? Dado que tem aquele aspecto, a gente falou em outro episódio da alienação fiduciária, né? A partir do momento que você faz um financiamento, o imóvel não é seu, o imóvel ele é do banco. Se você deixa de pagar o financiamento, o banco vai lá
e toma o imóvel, que na verdade é dele, não o seu. E aí, quando você termina de pagar o banco, aí o imóvel passa a ser seu. De qualquer forma, né, vamos lá, o imóvel próprio, aquele negócio todo. Aí eu terminei de pagar, ele passa a ser meu. E aí, Marquinho, eu tô tranquilo, tal, quero mudar minha vida. Eu vou para Jericoacoara viver de pesca e da venda de coco. Só que aí eu quero também uma complementação de renda com o aluguel desse apartamento que eu estou aqui, né? Então eu opto por não vendê-lo, né? Eu quero manter ele e ter alguém aqui pagando aluguel para sustentar aí a minha operação dos cocos e dos peixes em Jeri. Né? E aí, Marquinho, o que, que tem aí de aspectos para a gente levar em consideração no caso do imóvel próprio aí que você aluga, deixa para investimento? Legal, aí já é uma segunda parte, né? A gente até agora estava falando de imóvel para a gente morar. E aí tem todas essas maravilhas, né? Você considera seu imóvel como seu lar, você consegue pendurar um violão na parede se você quiser, não faz mal, né? Faz a melhoria de acordo com o que você gosta, né? E aí, quando a gente vai olhar o imóvel no que tange a parte do investimento, a gente tem que continuar considerando, Habib, primeiro, será que aquele imóvel também não vai ser uma segurança? Vai que a crise de meia-idade passa lá, você quer voltar para São Paulo para o seu imóvel, deixar Jericoacoara? Eu duvido, né? Mas vai que. Né? Então você tem ali a sua segurança de qualquer forma, e a gente sabe que os aspectos emocionais, né? A gente, ser humano, é muito mais irracional do que racional, né? Isso pesa bastante. No que tange a imóvel de investimento, eu costumo não gostar muito do imóvel como investimento, caracterizando o recebimento do aluguel. Então, viver de aluguel. Por quê, Habib? Porque quando você aluga o imóvel e você recebe esse aluguel ele entra junto com as outras rendas, como trabalho, rendas tributáveis que vão ser tributadas lá no nosso imposto de renda, né, que o Leão cobra até abril de todo ano, cobra até 27,5% de imposto. Tá? Então eu já sou muito mais fã, se for para olhar para a parte de investimento, de em vez de investir em um imóvel próprio, investir em um fundo de investimento imobiliário. Por quê? Porque daí a gente não tem o problema da liquidez, né? Então, enquanto o imóvel, putz, acho que aquele bairro ali não está indo para frente, quero mudar de bairro. Cara, no imóvel e liquidez 100%. Né? No fundo imobiliário, a maioria dos fundos imobiliários, a gente já falou bastante sobre isso daqui, são negociados em bolsas de valores, né? Na bolsa de valores, e aí você consegue uma liquidez maior. E melhor do que isso, Habib, o rendimento que a gente tem via fundo imobiliário, para a pessoa física é o quê? Isento de imposto de renda. É capaz de você nem precisar trabalhar lá vendendo coco. É capaz de você virar um cliente preferido de uma barraca lá que vende coco e ficar lá só fazendo o kitesurf, né, de uma maneira tranquila e sossegada. Beleza? Às vezes só nesses 27,5 que a gente paga de imposto, né? Eu, como pessoalmente acho que a estratégia de ter um imóvel para você comprar para viver, eu acho muito acertada, né? Principalmente quando a gente vai pensando em aposentadoria. Né? Quando a gente está pensando em aposentadoria, o aluguel pode ser, né, um grande detrator das nossas despesas mensais. Agora, como investimento, eu já olharia 2, 3, 4 vezes antes de investir nisso daí. Pois é, um ponto que eu acho que vale a pena aí, é só para ponderar, né? Eu tenho uma visão mais ou menos parecida com a sua, viu, Marquinho, em relação ao imóvel como investimento para você alugar, né? Geralmente um segundo imóvel, né? Que realmente você tem um rendimento que talvez não seja tão benéfico, mas depende, né? Eu já vi imóveis sendo alugados a 0,3, 0,4% ao mês, que é negativo, porque nesse valor ainda vai ter o imposto, né? Porque tem custo de imobiliária que você tem que pagar, nem sempre você consegue uma boa negociação na hora do aluguel. E já vi também imóveis sendo negociados a quase 1% ao mês, né? 0,8%, 0,9%. Aí tem, claro, o imposto de renda em cima, mas ainda assim pode passar o rendimento de vários fundos imobiliários que a gente avaliou aqui. Então, você que está ouvindo a gente agora, caiu de paraquedas, a gente fez uma série aí, acho que 10 episódios sobre investimentos imobiliários. Muito fundos imobiliários também. A gente falou bastante sobre todos os setores dos fundos imobiliários. Então, volta lá no histórico, no YouTube é mais fácil de achar, você encontra lá com mais facilidade. Mas eu acho que é um ponto importante, né, Marquinhos? A gente analisar, vai que a gente está com uma preciosidade aí que a gente consegue alugar por um valor alto, uma região valorizada. Então, eu também não gosto tanto, mas eu acho que vale a pena ponderar.
né? Rafa, não sei se tem algum ponto aí para complementar aí nessa discussão. Eu queria só, também por curiosidade, um pouco do que a gente estava falando sobre o valor dos imóveis, né? Trazer a informação para vocês de como foi a evolução das taxas de juros de curto e longo prazo e a evolução do preço dos imóveis medido pelo índice da Fipesap lá, né? Então, é o seguinte, ó, a gente olhando para a evolução da taxa Selic, né, que é a taxa de mais curto prazo, ali mais ou menos em 2010, ela estava em alguma coisa em torno de 9 a 10%, tá? Até 2013, mais ou menos, essa taxa teve uma queda para o patamar de 7 a 8%. E se a gente olhar para a evolução dos preços, de janeiro de 2008 até julho 14, a valorização dos imóveis foi dos preços, né? E isso eu estou falando no Brasil de uma maneira geral, e todo tipo de imóvel, não estou fazendo nenhuma discriminação ou distinção por número de dormitórios, nada disso. A gente está pegando o índice que engloba todos os tipos de imóveis e todas as cidades. A variação ou a valorização foi de 200% nos preços, né? E a taxa de longo prazo, a taxa de juros de longo prazo, ela saiu lá em 2010, né, de um juro real de mais ou menos 6,37 para algo em torno de 3,87 em 2013, 3,9 mais ou menos, né? E aí, o que aconteceu? Depois desse período, né, depois de meados de 2014, que foi quando o país começou a ter problema de inflação, entrou numa recessão, desde então o preço dos imóveis está de lado. Então, a gente já está há 5 anos sem valorização no preço dos imóveis. As taxas de juros, né, subiram bastante até 2016, mais ou menos meados, e depois a gente começou um ciclo de queda bem forte. E por que isso ainda não se refletiu, né, no preço dos imóveis? Porque a gente ainda está com desemprego alto e ainda tem uma oferta de imóveis, né, por conta de estoque que foi construído, que não foi totalmente preenchida. Nos imóveis, né, parece que imóvel é um bicho meio diferente, né? Mas a verdade é que a regra de oferta e demanda também vale. Se você tem uma oferta limitada e começa a ter muita demanda, o preço sobe, como qualquer outro produto, né? E a oferta ainda, essa relação oferta-demanda, ela estava começando a desequilibrar um pouquinho para o lado da demanda no final de 2019, começo de 2020, que foi justamente o período que antecedeu a crise de saúde que a gente está atravessando, né? Se não tivesse acontecido essa crise de saúde, pode ter certeza que a gente já estaria vendo uma valorização um pouco mais expressiva no valor dos imóveis. Essa crise de saúde só deu uma pausa, né? Porque as taxas de juros de curto prazo caíram mais, a de longo prazo está dependendo de uma série de questões que estão sendo endereçadas pelo governo, mas se tudo for respeitado, tudo evoluir bem, elas vão se manter em patamares baixos, então pode ser que a gente entre no ano de 2021 também com um cenário bem favorável para os imóveis, né? Então, esse tipo de avaliação tem sempre que ser feita, porque isso obviamente passa, né, pela decisão de compra ou não de um imóvel. E o que vocês estavam falando, né, do aluguel, etc e tal, e para Jericoacoara, eu sou partidário da ideia, gosto bastante. Vamos ver, né, que momento que eu vou dar esse passo aí. Pois é, muito bom, né? O Rafa já está bem próximo aí, né? É um passinho mais curto aí do que o nosso aqui, mas é muito bom. É importante analisar também a tendência, como o Rafa bem colocou, né? A tendência de valorização, movimento de taxas de juros, né? Não é tão simples assim como muitas vezes a gente parece imaginar, né? Mas acho que aqui a gente conseguiu cobrir uma série de aspectos importantes para que você que está ouvindo aí possa pensar um pouco mais, avaliar outros pontos que talvez não tenha pensado aqui. E queria agradecer, obviamente, a participação dos meus caros colegas. Marquinho, muito obrigado, cara. Muito obrigado você, Habib. Só lembrando, a gente já gravou um episódio sobre imóveis próprios, o episódio 19, né? A gente está no 38, né? 19 episódios, a gente fala um pouquinho de... tem falado, né, sobre imóveis próprios. Então volta lá, a gente falou bastante sobre custos, tem bastante coisa ainda para falar. A gente vai fazer ainda episódio sobre consórcio. E queria aproveitar para recomendar um livro, Habib, que a gente recomenda lá no nosso aula de análise de investimentos,
que é o livro de investimentos do Mauro Haufeld, né? Quem está olhando aqui pelo YouTube, eu tô apresentando aqui na tela. É um livro focado para a pessoa física. Então, grande parte do livro ele é de escrita bem fácil, de leitura bem fácil. Grande parte do livro é focado exatamente para essa parte de devo comprar imóvel, devo alugar, o que é melhor, né, investimentos, é tudo focado na pessoa física, sabe? Então, quero comprar o meu primeiro imóvel, quero casar, eu quero, né, tudo isso focado para a gente, é um livro que eu sempre recomendo. E aí, deixar o meu agradecimento ao pessoal que está aqui com a gente, e é isso, até o próximo BTC Money. Muito obrigado, Marquinho. E a indicação do livro estará na descrição do vídeo no YouTube. E aí você pode adquiri-lo lá e até dar uma ajudinha para a gente, que a gente tem a associação com a Amazon lá, enfim, ajuda o Rafa aí para Jericoacoara. Rafa, muito obrigado pela participação. Valeu, pessoal. Prazer sempre. Até o próximo episódio. Um grande abraço para todo mundo aí. Obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanhou até agora. E a gente se vê no próximo BTC Money, na semana que vem, toda segunda-feira. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.